Cruzeiro e América precisam levar mais a sério os resultados no Campeonato Brasileiro. Porque ontem empataram por 1-1, um jogo fraco tecnicamente e um empate que o Ale Oliveira usou uma expressão muito legal. Os dois perderam, porque o empate não ajudou ninguém. Mas o Cruzeiro melhorou um pouquinho na classificação. Mas era o Cruzeiro jogando como mandante. Esquece a parte do clássico, contra um time que está na zona de rebaixamento, o Cruzeiro não consegue se impor. E começo contigo, Romano. Por que que o Cruzeiro não consegue vencer como mandante? No Mineirão não ganhou esse ano, Romano. O Cruzeiro precisa rever ali, principalmente, qual a tática que ele quer para o Mineirão. Como ele quer transformar o Mineirão na sua casa. Acho que ontem a gente pode colocar aí uma parcela no treinador, porque a insistência dele com determinados jogadores que não renderam e as mudanças tardias que ele fez também, ele quase, inclusive, perdeu o jogo, se não fosse a covardia do Fabian Busso. Se o Fabian Busso fosse menos covarde, tinha vencido o jogo de ontem. O quê? Você achou que o treinador do América foi covarde? Foi. As mexidas dele erradas, mais uma vez, insistindo com o Casares. Eu quero que ele me prova por A mais B o que o Casares acrescentou até hoje no time do América. Nada. E ele insiste com as mesmas substituições todos os jogos. Se ele fosse um pouquinho audacioso, ele ganharia o jogo. O Vanderlei Luxemburgo tem uma frase que eu acho que encaixa muito bem no Fabian Busso no América. O medo de perder tira a vontade de ganhar. E foi isso o América no clássico de ontem. Edu Panzi, o jogo não foi bom. Você pode criticar os dois times, mas o Romano foi nos treinadores, Eu acho os treinadores os menores culpados de tudo, né? Porque o Cruzeiro, antes do Zé Ricardo, era um Cruzeiro parecidíssimo com esse, em termos de resultado, principalmente. E o América, antes do Bustos, era um América parecidíssimo ou pior do que esse. Eu acho que o problema não está nos treinadores, o problema vem de antes, né? Vem de montagem de elenco, vem de desempenho dentro de campo dos atletas. Não acho que o problema do América seja só o Casares. Aliás, o Casares entrou e protagonizou um dos principais lances do jogo, né? Foi a expulsão do Fernando Henrique. Olha como é que o jogo foi ruim. O que o Busso poderia ter feito diferente nas 20 e tantas rodadas anteriores que o América não venceu? Montar esse time diferente, montar esse meio campo, a insistência dele. Ontem, se ele fosse um pouquinho mais corajoso, se ele colocasse, por exemplo, parasse com insistência com o Javier Mendes, que outro que não acrescenta nada, colocasse o Lucas Cal, empurrasse um pouco mais pra frente o Ale juntamente com o Breno e o Juninho aberto na direita, porque uma coisa é o seguinte, ontem o Mastriano foi uma ilha, ficou isolado lá, ninguém encostando nele. Encosta nele um pouquinho pra fazer as jogadas. E quantos jogos o América ganhou com esses caras aí? Não ganhou com esses caras não, Edu. Não. E mais uma vez, a insistência em sempre os mesmos. As substituições dele é 6 por meia dúzia. No caso do Zé ontem, a insistência com o Nicão. Tirou os jogadores que poderiam jogar um pouquinho mais, insistiu com o Nicão, que não acrescentou nada no time do Cruzeiro. E sem o Nicão, o que o Cruzeiro fez de diferente? Mas você tem que tentar alguma coisa diferente. Mas o que eu tô dizendo, Romano, é que com o Javier Mendes, com o Casares, com o Nicão, sem Casares, sem Nicão, nada muda. Mas você tem que pensar algo diferente, você tem que tentar algo diferente. Mas os caras estão tentando, estão tentando. O Zé Ricardo tentou 2 vezes com o Gilberto e não deu certo. No jogo de ontem ele tirou o Gilberto. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você prefere o Gilberto na fase ruim como atacante, como centroavante, ou o Nicão? Eu prefiro o Gilberto que o Paulo Vitor, por exemplo, que entrou no jogo. É um ótimo exemplo. O Simões hoje, então, o Simões ficou até vermelho aqui hoje mais cedo por causa do Paulo Vitor. Natália Fiuza, você que sempre tem mais equilíbrio aqui, Nath, é a responsa dos treinadores ou é do elenco? É dividida. Com certeza a responsabilidade é dividida. Eu penso que o técnico Fabian Bustos tem um problema nas substituições. Ele geralmente mexe errado no time do América. Vou citar aqui o exemplo até da partida contra... Qual foi a partida? Contra o Vasco. Jogo contra o Vasco, ele tirou qualquer possibilidade que o América tinha de tentar alguma coisa no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos.
E o América tinha sido muito superior ao Vasco no primeiro tempo, tinha dominado as ações do jogo. No segundo tempo, ele perde o Maidana no finalzinho do primeiro tempo, e no segundo tempo ele enche o time de zagueiro e de volante, precisando da vitória. Então eu acho que o técnico Fabian Bustos, por vezes, mexe errado sim no América. As substituições dele não são boas, mas ontem a responsabilidade completamente dividida. Eu só acho que o Zé Ricardo chegou com um discurso muito de recuperar jogadores, deu oportunidade para o Gilberto, deu oportunidade para o Nicão. E quando é que vai chegar a oportunidade do Bruno Rodrigues? Até quando o melhor jogador do Cruzeiro vai permanecer no banco? Porque o Arthur Gomes estreou muito bem, fez 2 gols contra o Atlético Paranaense. Parecia que o problema na ponta esquerda tinha sido resolvido. Mas há quantos jogos o Arthur Gomes não participa ativamente de nada no Cruzeiro? Por que ele tem a cadeira cativa ali na ponta esquerda e o Bruno Rodrigues tem que amargar o banco? Se está todo mundo ruim, não é melhor então cada jogo oportunizar um atleta para tentar recuperar alguém? Ele fica insistindo com o Nicão, ele fica insistindo com o Gilberto e o Bruno Rodrigues segue no banco. Eu não concordo. Ô Edu, pode ter alguma coisa a ver com o contrato, porque o Bruno Rodrigues teve, mas não teve proposta, vai sair, não vai, teve sondagem, ficou um tempo até fora do time. Parece que o contrato do Bruno Rodrigues de empréstimo, né, com o Cruzeiro acaba no final do ano. Teria a ver com um planejamento para o ano que vem, porque se tiver, Edu, eu acho que você pode tomar esse tipo de decisão depois que você já tiver batido os pontos que você precisa. Eu não vou entrar nesse cerne porque eu não sei o que está sendo conversado dentro do clube. Eu não posso chegar aqui e falar, eu acho que é por questão contratual, ele não quer ficar, está sendo barrado. Não posso ser irresponsável de falar isso, Léo. Agora, o Bruno Rodrigues tem entrado e não tem feito absolutamente nada também. Ah, mas contra o Santos ele marcou um gol. Contra o Santos o Nicão fez um segundo tempo maravilhoso porque o Santos se escancarou. Tomou um gol no final do primeiro tempo, tomou um gol no final do primeiro tempo, jogou num 4-2-4 e todo mundo no Cruzeiro foi bem. Aí contra o Fluminense voltou à realidade, contra o América voltou à realidade novamente. Sinceramente, eu não consigo responsabilizar o Zé Ricardo. Foi o terceiro jogo dele, terceiro jogo do Zé Ricardo, e é um Cruzeiro que está cada vez mais tomando a cara do Zé Ricardo. E aí o problema não é o Zé Ricardo, não. O Cruzeiro era um time que não fazia gol, mas que criava uma média de 2 chances claras por jogo e perdia 1,8 de chance clara por jogo. Isso é número, tá lá no SofaScore. Sim. As chances que criava, o Cruzeiro perdia. O Cruzeiro parou de criar. Por que parou de criar? Porque contratou um técnico que tem essa característica. Quando o Zé Ricardo foi anunciado, nós falamos aqui, olha, o Cruzeiro está trazendo um técnico que nos últimos trabalhos dele, ele preza por ajeitar o sistema defensivo e jogar por uma bola. E olhe lá, os times do Zé Ricardo criam pouco. Então o Cruzeiro está tomando a forma do seu treinador. Seja com o Arthur Gomes, com o Bruno Rodrigues, com o Nicão, com o Gilberto. Vai ser um time que a cada jogo vai criar menos. E acho que o que a gente pode tirar de bom do Zé Ricardo é a bola parada. O Cruzeiro voltou a aproveitar melhor os seus escanteios. Ele tem muito escanteio por jogo. Léo, diga, Romano. Ainda dentro dessa seara sobre o jogador do Cruzeiro, e a Nath colocou bem, tem um outro também que está precisando se justificar, que é o Matheus Vital. Nossa, mas o Vital Estou com números aqui do SofaScore e o seguinte, 18 jogos como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. O Vital não participa ativamente de um gol do Cruzeiro, seja marcando ou dando uma assistência, desde abril. Nós estamos em outubro. Ele é muito titular desse meio-campo por falta de alternativas, também é verdade. Ele é o meia, em tese, com mais característica de articulação de jogo. Mas, assim, o Cruzeiro do Zé Ricardo, ao meu ver, é pior que o Cruzeiro do Pepa. E passa muito pelo fato de que o único jogador do meio-campo que ainda tinha alguma lucidez criativa era o Lucas Silva, justamente porque o Vital vive um momento muito ruim, e hoje o Lucas Silva é um segundo volante de marcação. Mas aí eu vou falar pra vocês, o Lucas Silva esteve sentado aqui nesta bancada e quando perguntado disse que gosta de jogar de segundo volante. E ontem falhou no gol do América. Exatamente. A falha foi dele e Lucas Silva. Sim. Ficou assistindo. Que estava atrás do Benítez, não marcou, não chegou junto. E, gente, eu concordo com a Nath, concordo com vocês. O Cruzeiro do Zé Ricardo nesses 3 jogos é pior do que o Cruzeiro do Pepa, pelo simples fato do Zé Ricardo ser um treinador inferior ao Pepa.